Então, meus caros, porque, a meu ver, o encadeamento é uma das propriedades do elemento carbono de extrema importância? Porque ninguém tem essa propriedade. Eu vou trazer para vocês um exemplo, um exemplozinho ou dois no máximo, para vocês compreenderem a importância desta propriedade do carbono, que ninguém mais tem. Vamos pegar um exemplo bem simples. Ó, com um carbono, nós temos a possibilidade de ter quantos compostos? Nem eu sei quantas, mas são muitas. Por quê? Por exemplo, se os ligantes aqui forem só hidrogênio, eu tenho essa substância, que é o CH4, e não se preocupe ainda, para quem não sabe, nome metano. Agora vejam, eu posso tirar um hidrogênio daqui e colocar, por exemplo, o flúor? Posso. Já é um segundo composto, tendo apenas um único átomo de carbono. Professor, mas pode ter essa substituição aqui, por exemplo, por um átomo de cloro? Pode também. Já seria um segundo composto. Ô teacher, mas aqui eu poderia ter, por exemplo, o iodo? Pode. Olha, então mais um composto. Isso. Mas teacher, eu poderia trocar isso aqui também por um outro cara? Pode. Por exemplo, o bromo. Mais um composto. Perceberam que com um carbono só, já tem a possibilidade de ter vários compostos. Eu vou só aumentar a importância, trazendo agora dois carbonos. Dois carbonos com ligação simples. Então, eu quero que você já dê uma olhada e veja a possibilidade que eu tenho de formar compostos. Como assim? Supondo que aqui eu tenha somente ligação simples, tá? Só ligações simples. E aqui, se eu tiver hidrogênio, tudo hidrogênio, eu tenho um composto. Ah, professor, mas pode trocar um hidrogênio desse por um flúor? Pode. Mas pode trocar isso aqui por um bromo? E já é outro composto, né? Pode trocar aqui com um bromo? Pode. Professor, posso trocar aqui por um grupo OH? Pode também. Seria um outro composto. Ah, mas eu não quero trocar aqui, eu quero só deixar o OH, manter aqui tudo hidrogênio. Pode? Pode. Então observem que vocês podem trocar esses 6 ligantes. Na matemática, seria algo mais aproximado da permuta. Né? Permuta, combinação, lembra disso da matemática? Então você vai mudando, permutando os ligantes, tendo novos compostos. Mas eu não mostrei uma outra possibilidade. Ainda com 2 carbonos, não é possível ter a dupla ligação? É possível. E esta cadeia aqui carbônica, ó, isso é a cadeia carbônica. É diferente dessa. Porque aqui, ó, a cadeia carbônica seriam esses 2 carbonos. E aí você vai mudar esse ligante aqui. Pode ter um outro ligante aqui, outro aqui, outro aqui. Imagina com 3 carbonos. Olha o que nós podemos ter com 3 carbonos. Nós podemos ter isso aqui, ó. Ó, podemos ter isso aqui. Portanto, olha a possibilidade de ligantes aqui e aqui, fazer permuta, tá certo? E eu não acabei. Nós podemos ter, ainda com 3 carbonos, isto aqui. Podemos. E aí, mudar os ligantes aqui fora. Nós podemos ter, olha a novidade, uma cadeia fechada. E mudar os ligantes aqui fora. Perceberam que agora eu já tenho mais possibilidades de mudar as ligações entre os carbonos? E aí pensa na possibilidade de mudar os caras de fora. Aumenta muito a quantidade de compostos. 4 carbonos. Vamos lá? 4 carbonos.
eu posso ter, por exemplo, ó, isso aqui. Opa, para riscar não. 4 carbonos eu posso ter isso aqui. Tá? Eu posso ter isso aqui. Outra cadeia. Eu posso ter isto aqui. Outra cadeia. Eu posso ter isto aqui. Olha que essa cadeia aqui é diferente dessa, hein? Essa cadeia aqui é diferente dessa. Ó, melhor dizendo. Essa cadeia aqui é diferente dessa. Tá certo? E olha que tem os ligantes. Mas com 4 carbonos, eu também posso ter isso aqui. Mas eu também posso ter esta aqui. Estão percebendo que eu estou aumentando sempre a possibilidade de diferentes cadeias, né? Eu estou aumentando essa possibilidade. Mas eu posso ter isto aqui. Posso. Eu posso ter isto aqui, ó. Olha aqui. Eu posso ter isto aqui também. E olha, nesse slide eu não consegui esgotar todas as possibilidades de ligações químicas só entre os carbonos. Fora mexer no que eu chamo aí de na roupagem. Eu falo para os meus alunos é o seguinte: a cadeia carbônica é o esqueleto do nosso corpo, do corpo das pessoas. Existem milhões de pessoas. Por quê? Eles têm basicamente um esqueleto ali comum. E aí você vai mudando o aspecto externo. Ou seja, a roupagem. Entenderam? Esse postulado de encadeamento extremamente importante. Daí eu vou para um terceiro postulado que eu vou falar para vocês a realidade, viu? É meio bobinho esse postulado, ele não acrescenta muito não. Terceiro postulado, chama-se igualdade das valências. Igualdade das valências. E ele explicou esse postulado da seguinte forma. Ele pegou 4 compostos, né? Na verdade ele pegou um composto. E ele mostrou que, independente da forma que você representa, é a mesma substância. Que todas as ligações são iguais para o carbono. Por isso, igualdade das valências. O que é isso, professor? Então, vejam. Deixa eu pegar aqui e mudar a nossa corzinha. Ó, 1, 2, 3 e 4. Vamos pegar isso aqui. Supondo que aqui a gente tenha hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio e aqui o iodo. Aqui eu tenho hidrogênio, 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 aqui eu tenho iodo. Aqui eu tenho hidrogênio, aqui também, aqui também, aqui eu tenho iodo. Aqui eu tenho hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio e aqui eu tenho o iodo. São 4 possibilidades de ligações, né, do iodo estar nessa posição, nessa valência, ou nessa, ou nessa, ou nessa, e ser exatamente a mesma substância. Isso é a igualdade das valências para o carbono. Tem uma importânciazinha relativa quando a gente for estudar nomenclatura e tal, porque às vezes o aluno pode se equivocar. Mas eu vou trabalhar isso com muita calma com vocês. Tá vendo? Tá devagar, tá light, tá numa boa, não tem correria, não tem apavoro. Que é para você pegar o esquema. Eu digo que as primeiras 2 aulas de Química Orgânica são as mais importantes, a meu ver. Que é compreender a noção de Química Orgânica e depois entender hidrocarboneto. Quando você tiver isso muito bem firmado na sua cabeça, aí o resto que você for estudar de funções vai ser muito tranquilo. Você já vai aprender nome, você já vai saber os macetes, você vai aprender toda a malandragem. Belezinha? Bom, pessoal, eu vou dizer para vocês, como vocês estão vendo aqui, estou formando uma lousa, né? Eu vou mostrar para vocês algumas formas de se representar um composto.
tá certo? Vou mostrar para vocês classificações para os carbonos em um dado composto. E vou mostrar para vocês nessa aula algumas maneiras de você classificar a cadeia carbônica. Sobre o que aspecto? Então, o nosso passo é agora, nós vamos ver a classificação dos átomos de carbono. Vamos lá? Então, vamos escrever aqui qual é o nosso tópico. Qual que é o tópico? É a classificação dos átomos de carbono. Então, esta classificação, vamos começar assim. Quanto às ligações. Nós já vimos. Se ele tiver 4 ligações simples, saturado. Se ele tiver uma dupla ou duas duplas ou uma tripla, ele é classificado como insaturado. Insaturado. Está abaixo da quantidade de ligantes que ele pode ter. É essa a ideia. Segundo aspecto. Quanto à quantidade de carbonos ligados a ele. A ele quem? A um carbono. Chama assim, a ele. Que é isso, professor? Preste atenção. Eu primeiro vou colocar o conceito e depois vou colocar uma estrutura e a gente vai usar essa estrutura para reforçar a ideia do conceito. Então vamos colocar aqui. Ele pode ser classificado como primário, como secundário, como terciário e como quaternário. Vou colocar o conceito para vocês, mudar a cor da caneta. E eu vou começar assim, ó. Ligado. Vou usar essa palavra, ó. Diretamente a 4 átomos de carbono. Quando a gente faz a aula assim, sem slide pronto, em branco, o aluno vai acompanhando, né? Só que tem esse inconveniente de ter que escrever. Então a aula fica mais paradinha. Terciário. Ele está ligado, de novo, olha a palavra, diretamente a 3 átomos de carbono. Tá bom? A 3 átomos de carbono. Secundário, você já entendeu a ideia, né? Ligado diretamente a 2. Que 2 feio, né? A 2 átomos de carbono. E o primário? Ah, professor, agora já sei. Ligado diretamente a um carbono. A um átomo de carbono, certo? Não, não necessariamente. Por que não? Aqui, ó, vai mudar. Ligado diretamente a... Aí temos uma observação. No máximo, um átomo de carbono. A um outro átomo de carbono. No máximo a um. Então, cuidado, hein? Quando eu falo ligado diretamente a um, no máximo, podemos ter uma situação que o carbono não está ligado a nenhum outro carbono. Gente do céu. O bizu é o seguinte aqui. Bizu. Miau! Pulo do gato. Miau! Pulo do gato. Miau! Pulo do gato. Qual é o pulo do gato? Você vai pegar um carbono
de uma estrutura, vai olhar só para ele, falar, vou classificar esse cara. E aí ele fala assim, esse cara aqui está ligado a quantos outros carbonos? Só isso. 1, 2, 3 ou 4 ou nenhum. Beleza? Bom, algumas maneiras de representar, algumas maneiras que as bancas podem usar para representar. O carbono primário, ele pode ser representado assim, ó, CP. Esse Pzinho pode ter aqui embaixo, pode ter aqui bem pequenininho em cima. Carbono secundário, assim. Carbono terciário, letra T. Carbono, aumentar, né, caramba. Carbono quaternário, a letra Q. Belezinha? Essas são as possibilidades de você simplificar. Em vez de ficar escrevendo, pode aparecer para você uma classificação. E ele fala assim, olha, de acordo com a classificação abaixo, existem erros? Quantos erros? É uma boa ideia para uma questão. Basta você ver essas letrinhas. Eu odiava quando o aluno, na minha aula, na minha prova, colocava legenda. Cara, cada aluno criava uma legenda, ou então levava lápis de cor para pintar. Não tem que pintar, cara. Não tem que levar lápis de cor para pintar. Eu faço isso, essa visualização com cores para você, mas para mim não precisaria. Então vamos prosseguir. Por exemplo, vou pegar aqui agora uma estrutura, tá? Vou pegar aqui um composto. E vamos completar com alguns ligantes. Professor, esse composto existe? Olha, se ele não descumprir nenhuma dos postulados, ele pode existir. Tá aí. Beleza? Agora, o que eu quero? Eu quero que você classifique esses átomos de carbono. Vamos fazer juntos? Eu vou para a tela e você me acompanha. Uma dicasinha. Quando eu vou classificar os átomos de carbono, eu começo por onde? A dica que eu dou é, comece por uma das extremidades. Por uma das extremidades. Agora, você pode começar por qualquer carbono, porque você vai classificá-lo individualmente. A classificação do carbono é individual. Então vamos nessa? Eu vou pegar esse carbono aqui, vou até mudar de cor. Esse carbono aqui, ó. Ele é tetravalente? Pegadinha da banca. Todo carbono é tetravalente? Pegadinha da banca. Então o carbono terciário é tetravalente? Não, professor, terciário não. Ele tem que ser Não, filho, é. Carbono primário é tetravalente? É, porque ele vai fazer 4 ligações. Cuidado com frases, hein? A banca pode te enrolar. Então esse carbono aqui, ó, ele está ligado aqui, olha as 4 ligações dele, a tetravalência. Ele está ligado com o oxigênio. E o oxigênio não conta para a classificação, só conta se for carbono. Faz parte do composto? Faz parte do composto. Está na estrutura? Está na estrutura. Mas a classificação do átomo de carbono, é só esse carbono está ligado a quantos carbonos? É isso. Bem simplão assim mesmo. Então vamos ver, ó. Ele está ligado aqui a 1 carbono, a 2 e a 3 carbonos. Então ele é terciário. Terciário. Um bizu que eu vou dar para vocês é que o carbono que estiver na ponta, começa com P de primário. Como assim P de primário? Primário. Na ponta, primário. Que nem esse carbono aqui, ó, que eu estou pintando em azul. Ele também é tetravalente. Isso é carbono? Não é carbono. Isso é carbono? Não é carbono. Isso é carbono? Não é carbono. Então, eu falo para os meus alunos o seguinte, você poderia até apagar. Você poderia até apagar o cara que não é. Por exemplo, poderia apagar aqui, ó. Pronto. Então esse cara só se liga nesse carbono aqui. Ele é primário. Aqui, hidrogênio não conta para a classificação dos carbonos. Então eu vou apagar.
hidrogênio não conta para a classificação dos carbonos. Eu vou apagar. Vou só deixar a ligação para você lembrar que tem 4. Então esse carbono aqui, ó, que eu estou pintando, ele só está ligado diretamente a esse carboninho aqui. Só. Então o que que ele é? Primário. Esse carbono aqui, ele tinha os 3 Hs, lembra? Mas esse carbono aqui só está ligado diretamente nesse carboninho terciário. Então esse carbono, o que que ele é? Primário. Faltou um. Eu vou apagar porque aqui não é carbono, vou apagar porque aqui não é carbono e vou mudar a cor da minha caneta para roxinho. Esse carbono, ó, esse, ele está ligado a alguém aqui que não é carbono, alguém aqui que não é carbono, mas ele se liga aqui em um carbono e se liga aqui a mais um carbono. Então ele se liga diretamente a 2 carbonos. É isso que eu quero que você saiba fazer. Tá bom? Professor, não apareceu carbono quaternário. Não, não apareceu. Aqui não. Nesse exemplo, não. Então, eu vou colocar mais um exemplo. Mais um exemplo. Vamos lá? Deixa eu construir rapidinho aqui uma estrutura. Agora uma estrutura um pouco maior, para que você compreenda. Beleza? Você vai ver que é muito tranquilo. A ideia... Opa. Então vamos ver. Vamos pegar... Deixa eu até aumentar essa cadeia aqui um pouco. Deixa eu aumentar isso aqui, para que eu possa mostrar todos os tipos de carbonos, né? Belezinha? Tá aí. Caiu uma criança dessa na prova para você fazer. Qual é a dica? A dica é: apague tudo aquilo que não for carbono, que esteja para fora dos carbonos. Então, me acompanha aqui. Eu vou apagar isso aqui, ó. Pronto. Eu escrevi para depois apagar. É, porque eu quero que você compreenda, ó. Tá? Todos eles fazem 4 ligações, né? Todos eles são tetravalentes. Então tá aqui. Beleza? Professor, mas você não apagou aqui o oxigênio? Mas ele não tá para fora. Ah, mas esse aqui tá. Então esse aqui eu posso apagar também. Mas esse aqui, ó, ele está entre carbonos. Esse eu não apago. Beleza? Agora, eu coloco a minha caneta em cima de um carbono. E quando eu puser, eu quero que você já mentalize. Que classificação que ele tem? Eu vou mudar de cor. Pegar a corzinha vermelha. E eu quero, quando eu clicar em cima no carbono, que você dê uma olhada rapidinho e fala assim: ah, esse aí é secundário, terciário, primário, quaternário. Então vamos lá. Pegando aqui a caneta vermelha. Esse aqui. Ó, esse aqui. O que que ele é? Ah, professor, fácil. Esse aqui, ó. Vamos começar por esse aqui. O que que ele é? Esse, ó. Esse. Tá vendo que ele só está ligado a esse outro carbono? Então ele é primário. Esse aqui. O que tem aqui não é carbono, não é carbono. Mas aqui, ó, é carbono. Então esse aqui, o que que ele é? Primário. Esse aqui, em vermelho, aqui em cima, ele só está ligado nesse carboninho de baixo aqui, não é? Então ele é primário. Agora a onça vai beber água. Vou mudar a cor da caneta. Esse aqui, esse roxinho, o que que ele é? Veja, ele está ligado nesse carbono, a esse carbono diretamente, a esse carbono diretamente e a esse carbono diretamente. Então ele se liga a 4 carbonos. Esse aqui é o nosso amigo quaternário. Agora a pegadinha que eu coloquei para vocês, a pegadinha que eu coloquei para vocês é essa aqui, ó. Esse carbono aqui, o que ele é? Cuidado, gente. Cuidado. Faça uma anotação que eu vou fazer aqui daqui a pouquinho.
Quando você classifica os átomos de carbono, você não se preocupa com a quantidade de ligações. Como que é? Não se preocupe com a quantidade de ligações. Eu já vi muito aluno classificar isso aqui como assim, ó. Ah, aqui é terciário, professor. Por que terciário? Porque ele ligou uma vez nesse carbono, ligou mais 2 vezes nesse, ele é terciário. Não, ele não é terciário, cara. O que ele é? Secundário. Por quê? Ele se liga nesse carbono e nesse. Então, ó, a quantidade de ligações, de ligação, né, para fazer a concordância, né? A quantidade de ligação entre os átomos não influencia na classificação do carbono. Na classificação do carbono. Então, por exemplo, esse cara aqui, ó, ele faz ligação com esse, você viu que eu nem falei dupla, né? Ele se liga a esse e ele se liga a esse. Então ele é o quê? Secundário. Agora, meus caros, deixa eu mudar a cor, quero colocar um verde. E esse carbono aqui? E esse carbono aqui? Então esse carbono aqui, o aluno fala para mim, professor, esse é fácil. Porque esse carbono, ele está ligado no oxigênio. O oxigênio não conta para classificar carbono. Mas ele está ligado nesse aqui. Então esse aqui é primário. Primário. E esse aqui, a quantos carbonos ele está ligado? Aqui não conta, aqui não conta, aqui não conta, aqui não conta. Ele não está ligado, professor, a nenhum carbono. A nenhum carbono. Então a gente cai aqui, ó. No máximo 1. Mas, no mínimo, 0. Então, nesse caso, esse carbono é primário. Porque é o mínimo que ele vai ter de classificação é primário. Ou ligado a 0 ou a 1, ele é primário. Entenderam esse conceito? É muito bacana isso. Perceberam que aqui estou usando cores, estou apagando os átomos que não interessam e estou mostrando a classificação e põe na sua cabeça. Carbono, eu começo a classificar por onde? Por onde eu quiser, qualquer um. Já vi prova que ele dá uma cadeia com números e fala assim, o número 7, tem qual classificação? Você vai lá ver só o 7. Você não precisa classificar o resto. Então, classificação de cadeias é assim. É muito tranquila. Tá legal? Então, isso é bem bacana. É bom que você saiba muito bem. E aí difere do nosso próximo tema. O nosso próximo tema é a classificação das cadeias carbônicas. Aí você vai analisar o conjunto. E não um carbono só, o conjunto de carbonos. Beleza? Só que antes da gente ver isso, eu vou passar um conceito bacana nas ligações químicas, que é a classificação do que é ligação sigma e o que é ligação pi. Vou trazer isso agora e a gente encerra esse bloco. Então vamos ver esse conceito. Deixa eu pegar aqui minha caneta. Pegar aqui a caneta. Ligação simples. Ligação sigma, que é indicado por essa letrinha. E ligação pi. Ligação pi, que é indicado pelo símbolo da matemática mesmo, pi. Então, olha, quando a ligação é sigma, quando for a única ligação entre dois átomos. E não interessa quais são os átomos. Certo? E quando é pi? Quando tiver dupla ou tripla ligação. Então ela ocorre, está presente quando? Quando ela estiver quando ela tivermos a dupla ou a tripla ligação. Eu vou trazer para vocês
uma estrutura. Vamos colocar aqui uma estrutura, né? O cara falou, nossa, que saco, professor. Então, mas é assim. Eu acho que aqui já deu. Inicialmente, é esse conceitozinho que eu quero que você já tenha na cabeça para a gente prosseguir depois. Vamos ver? Então, a ligação aqui, essa ligação, deixa eu mudar a caneta. Essa ligação, ela é sigma. Por que ela é sigma? Porque é a única ligação entre esse átomo e esse. Então, essa aqui é sigma. Esta é sigma. Esta é sigma. Esta é sigma. Esta é sigma. Esta, sigma. Esta, sigma. Deixa eu tirar uma pegadinha de prova, que é isso aqui, ó. Ele não mostra, mas ele faz a pegadinha, porque aqui é sigma. Ele coloca OH, você esquece de contar. Aqui é sigma. 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 Não acabou, não. Agora, pessoal, quando um átomo se liga ao outro, ele pode fazer por uma única ligação, sigma. Mas quando ele se liga através de uma dupla, ele faz uma delas primeiro, sigma. E a próxima, ou as próximas, pi. Então eu vou voltar aqui. Ó. É a primeira ligação a ser feita. Primeira ligação feita entre os átomos. Beleza? Aqui, ó. Primeira ligação feita entre os átomos. Eu coloquei aqui, né? Isso é uma observação para sigma. E aí? Aí eu vou continuar. Nas duas ligações, uma delas é sigma. Aqui nós temos dupla, então uma delas é sigma. Aqui nós temos tripla, uma delas é sigma. E o resto que sobrou é pi. Então aqui a segunda, deixa eu mudar um pouco mais a cor, né? Deixa eu mudar um pouco mais para destacar mais. Vou colocar aqui um azul clarinho. Então esta aqui que é a segunda, ela é pi. Aqui nós temos a dupla, não é? Então essa aqui é π. Na verdade, não é que a de baixo é sigma e a de cima é π. Uma é sigma, a outra é π. Aqui também, ó. Uma é sigma e duas são π. Normalmente a banca coloca a do meio como sigma e as outras duas como π. Não é obrigatório. Então aqui faz π. Belezinha? Esse conceito de sigma e π tem muito mais coisas para se ver, mas não aqui para química orgânica não é tão relevante. É interessante você saber isso aqui, porque eu já vi aparecer isso em prova e o aluno acaba não acertando. Beleza? Esse é um aspecto para a gente ressaltar aqui sobre ligações. Então, ó, simples, sigma. Dupla, uma sigma e uma π. Tripla, uma sigma, uma π e a outra π. Beleza? Próximo bloco, nós vamos ver a classificação das cadeias carbônicas. Aí a coisa já vai começar a ficar um pouquinho mais detalhista. Porque aqui a gente classificou o carbono de forma individual. Unicamente olhava para o carbono e classificava. Próximo tópico, classificação de cadeia carbônica. A gente vai ter mais coisas a serem observadas. E o todo vai refletir na classificação. Até lá!